A gente segue em frente com a pauta. A bancada do Partido Liberal, o partido de Jair Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, está rachada. Parte quer fazer oposição branda a Lula, outra parte quer fazer oposição ferrenha ao novo governo. Segundo a apuração da CNN, existem deputados do PL que defendem até uma aliança com o presidente. A ala do partido, que defende uma oposição ferrenha, é composta pelos bolsonaristas mais fiéis, como Bia Kicis, Carla Zambelli, Carlos Jordi, Felipe Barros e o filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro. A outra ala é composta por parlamentares que buscariam integrar o Centrão, sem se opor a Lula de forma indiscriminada. Alguns consideram até que seria possível pleitear cargos da atual administração. Vamos ao debate. Eu começo por você, Lucas. A gente comentou aqui no Arena, ao longo da corrida eleitoral, que o PL tinha muita gente ali que estaria disposta a negociar com o governo eleito, se fosse o Lula nesse caso, porque não são bolsonaristas raiz, mas tem aquela turma bolsonarista raiz que fica realmente no entorno do Bolsonaro. Agora, é um partido do Centrão. Para onde será que Valdemar da Costa Neto vai levar essa turma? Para onde ele for mais conveniente. Já foi um nome lá do Mensalão, já foi um nome do Lula. Então, assim, não tem nenhuma dificuldade para esse tipo de político se dirigir para onde ele for mais conveniente. O que eu acho é que não há que se falar em uma traição ao Bolsonaro se os candidatos eleitos pelo PL, portanto, por um eleitorado que estava, em tese, a gente sabe que também nesses políticos do Centrão tem muito esse aspecto da política tradicional clientelista, né? Mas esse eleitorado que, em tese, estava votando, movido por um espírito, um posicionamento de oposição a Lula, de oposição ao petismo. Então, não é uma traição a Jair Bolsonaro você ser eleito pela oposição e você agir como governo. É uma traição ao seu eleitorado, é uma traição ao espírito da democracia. Se você foi eleito para fazer oposição, é isso a oposição que você deve representar. Obrigado, Lucas. Clever, como é que você vê essa situação do PL? Que tem essa divisão, tem uma parte da bancada ali que topa ser governista em troca de cargos e você tem ali o lado mais bolsonarista, o pessoal que presta contas, principalmente nas redes sociais, a um eleitorado que quer uma oposição ferrenha ao PT. Eu vou fazer uma provocação a você, Felipe. Você falou no Gabigol do Flamengo. Falei. Né? Eu trago aqui o time anterior do Gabigol, que é o meu querido Santos Futebol Clube, né? Eu vou falar um pouquinho de fidelidade partidária. Veja bem, há fidelidade na troca de time de futebol e as questões do partido X ou do partido Y. Isso vai ter que ser discutido, porque se determinado grupo de um partido simpatiza agora com o governo, que era adversário dele, no Tribunal Superior Eleitoral, eu sempre vou puxar para o lado jurídico, né? Nós temos a discussão da justa causa. Será que os parlamentares vão buscar a migração para outros partidos políticos do governo? Então, isso vai ser uma questão que vai ser levada ao Poder Judiciário, não nos cargos majoritários, né, mas nos cargos proporcionais, no sentido de acomodação da questão ideológica partidária. Então, a justa causa que existe na lei dos partidos políticos sobre mudança de cenário partidário, vai se abrir ao TSE para, enfim, decidir alguns pontos nesse sentido. Essa é a minha análise jurídica. Obrigado, Clever. Marta, o Bolsonaro ele não tem um partido dele, né? O partido no qual ele está é o partido Valdemar da Costa Neto. A gente passou 11 meses na prisão depois do Mensalão, saiu ali com o José Dirceu, então estava envolvido com o PT lá atrás, depois foi para o lado do Bolsonaro porque sentiu que o Bolsonaro poderia atrair votos, poderia aumentar a bancada, o que aumenta o recebimento de fundos públicos. Fundo eleitoral e partidário ele é proporcional ao tamanho da bancada, então o partido ganha muito dinheiro com isso também. Como é que é assim para uma liderança nesse momento de poder murchando, não ter um partido dela? Eu acho que ele está numa situação complicadíssima, né? Porque é um partido que sempre se aliou aonde pode conseguir mais benesses e com muita facilidade das pessoas envolvidas no partido. Só que, de repente, tem uma ala do partido que está com uma posição extremada ideologicamente, que são os bolsonaristas do partido, e que ele não vai fazer mudar de ideia. E tem a outra que quer as benesses de apoio ao presidente eleito, seja ele quem for.
Então, eu não sei como é que ele vai resolver essa questão, mas eu diria que o Valdemar sempre arruma um jeito. Exatamente. Raquel, a gente tem a impressão que o Valdemar, tudo bem se houver racha no partido, mas se cada um trouxer eleitores, quer dizer, trouxer assim, um cacife eleitoral que faça com que o partido ganhe esses fundos públicos, de repente tudo bem, dá para administrar. Será que a tensão é muito grande a ponto de se tornar, vamos dizer assim, não administrável? Não, o X da questão é o fundo eleitoral e o fundo partidário. Felipe, o que ele quer é tentar manter essa confusão toda aí unida, né? Isso, a gente assistiu isso um pouco dentro do PSL lá atrás, né? É tentar manter todo mundo aí unido para garantir o seu quinhão de fundo eleitoral e de fundo partidário, porque é isso que vai ajudar ele na campanha, o que vai fazer ele fazer bancada e o que vai garantir o dinheiro depois. Desde o financiamento público de campanha, essa é a lógica de qualquer chefe de partido. Tanto que a gente assistiu uma enorme dificuldade para você ver os partidos querendo realmente encampar uma terceira via à presidência da República, porque eles estavam preocupados com fazer bancada. Então, a lógica do Valdemar... Era mais fácil, né, do que pegar um projeto de país para competir com duas lideranças que já ocuparam o poder executivo, já tinham lastro. A preocupação não era essa. A preocupação era fazer bancada para garantir a sua fatia no fundo eleitoral e aí se perpetuar no poder. Então, o que o Valdemar vai tentar fazer é ir apaziguando, é ir controlando um lado e o outro, seja aquele que quer algum tipo de cargo no governo para ter acesso à verba pública, já que não tem mais orçamento secreto, seja aquele lado mais estridente que precisa dar uma resposta ao seu eleitor nas redes sociais, ele vem tentando fazer isso. Quando o Bolsonaro pressionava ele para questionar a eleição, ele foi, né? Ele relutou e foi até as últimas consequências, questionou e aí sofreu... Um passo perigoso. Um passo perigoso, sofreu aí sanções do Alexandre de Moraes, ele fica tentando se equilibrar nessa corda bamba. Se ela vai arrebentar, eu não sei, assim, eu duvido que a parte fisiológica do PL arrebente a corda. Os bolsonaristas mais radicais, vai fazer sentido para eles saírem do PL? Não sei te dizer. E não sabe nem para onde, né, eles iriam. Essa que é a grande questão. Lembrando desse caso que o Valdemar acabou endossando ali essa narrativa bolsonarista, teve uma iniciativa partidária para questionar as urnas, teve ali até um ponto tragicômico, o Alexandre de Moraes pediu o aditamento da petição inicial para incluir as urnas do primeiro turno, que ele estava questionando só as do segundo e só na disputa presidencial, né, em um partido que formou uma grande bancada com deputados federais eleitos. Mas aí teve a multa aplicada pelo Moraes de 22 milhões de reais por litigância de má-fé. Diga, Kleber. Só um dado agregador aqui, que a Raquel falou aqui, da reacomodação em relação ao fundo eleitoral, né? O fundo eleitoral, ele leva em conta o critério da eletividade no partido, independentemente se a pessoa muda de partido. Por exemplo, eu fui eleito pelo Partido 1. E meu Partido 1 vai receber esse fundo eleitoral proporcionalmente por 4 anos. Se no meio do meu mandato eu saio do Partido 1 e vou para o Partido 2, eu não levo a minha verba de fundo eleitoral. Fundo eleitoral fica no Partido 1. Então, ainda que existam essas acomodações políticas, né, o critério técnico e matemático do fundo eleitoral leva em conta o partido original a que aquele sujeito foi eleito. Isso eu me lembro, aconteceu justamente com a União Brasil, na legislatura passada. Ela formou, se não me engano, a maior bancada, mas vários parlamentares saíram, mas continuou com aquela verba sendo recebida proporcionalmente ao tamanho da bancada original, eleita ali em 2018. Lucas, você vê esse processo de distribuição de verba por fundos públicos como partidário eleitoral, de alguma forma distorcendo o processo eleitoral, de alguma forma atrapalhando o que você considera uma política mais saudável? Eu acho que sim, mas a gente tem um problema histórico de fortalecimento do significado dos nossos partidos. A gente começou a nossa trajetória republicana no período da República Velha praticamente com um partido único, em que você tinha os partidos literalmente representando tão somente as oligarquias regionais e estaduais. Depois do período Vargas, os partidos se formaram com base na própria estrutura de poder da ditadura do Estado Novo,
Então, PSD e PTB, que eram 2 dos 3 principais partidos, eram extrações da estrutura do regime ditatorial, e a UDN congregava a oposição. Havia alguma identidade nesses partidos, mas eles também eram muito mais um desdobramento da estrutura institucional da ditadura do que partidos com uma mensagem, com um conteúdo. Isso foi se criando ao longo do tempo e foi interrompido pelo regime militar. Então, na Nova República, a gente tem poucos partidos que realmente têm um recado, que realmente têm uma mensagem para dar. E mesmo assim, muitas vezes, essa mensagem, por conta dessas conveniências do fundo eleitoral, dos acordos políticos, ela é sacrificada no altar de um pragmatismo que, se dentro de certos limites é necessário, passando desses limites, acaba por se tornar venal. Obrigado, Lucas.